Lucas 10, 38 a 42. Vamos ficar em pé, amados. Reverência à palavra do Senhor, ao Santo Espírito de Deus que está aqui nos nossos corações, e à majestade do Pai e do Filho. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos repetir esse último versículo todos juntos? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes, para que possamos ver para além da mera letra, o Espírito vivificante, o que o Senhor quer falar através da Tua palavra, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Eu tenho uma pergunta para os irmãos nesta noite, antes da gente começar qualquer coisa. Uma pergunta muito séria. Se você ficar sabendo agora que esses últimos 30 minutos seriam os últimos minutos da sua vida, o que você faria? O que você iria fazer? Não é uma pergunta retórica, eu estou perguntando mesmo. O que você faria se você soubesse que esses próximos 30 minutos são os últimos 30 minutos da sua vida? O que você iria fazer? O que você faria? Falava mais com Deus. Falava mais com o Senhor. Que bom. E vocês, meus irmãos? O que vocês fariam? Mais do amor de Jesus para o meu pai. Para o seu pai? Mais algum? Hã? Primeiro eu ia ficar preocupado. Você ia ficar preocupado? Ele ia perder 15 minutos só pensando. Nos outros 15, não sei, acho que uns 10 entraria em desespero. Alguém mais se arrisca? Eu ia procurar ficar mais perto do Senhor, de perdonar os meus pecados. Ia fazer uma faxina? Emergência? Eu ia ligar para os meus filhos, ia me despedir deles. Porque não ia dar tempo, né? Só meia hora, não ia dar tempo de chegar em São Paulo. Eu ia ligar para eles, despedir deles, da minha mãe. Pois é. Então, como a gente não sabe quando é que a gente vai morrer, então, por favor, vão atrás do que vocês querem fazer. Alguns poucos aqui disseram que queriam ficar na presença do Senhor, né? E é esse o grande lance. Meia hora não dá para nada. Meia hora não dá para nada. Meia hora não dá para nada, mas dá para a gente se acertar com Deus, para a gente estar com o Senhor, para a gente gozar da presença do Senhor e desfrutar dos últimos momentos. Então, é aquela velha história, o quanto você está comprometida com o Senhor, comprometido com o Senhor. O teu coração almeja a presença do Senhor mais que tudo. A última coisa que você faria em vida
que seria buscar o Senhor, coisa boa. O Senhor é o primeiro lugar na tua vida. Maria e Marta estão recebendo, são as irmãs de quem? Daquele defunto que vai ressuscitar? Lázaro, né? Então, são elas, Marta e Maria, recebem a Jesus em sua casa, em Betânia. E acontece essa passagem interessante. Marta fica incomodada porque Maria está fazendo sala para Jesus e está lá aos pés do Senhor Jesus ouvindo todos os ensinamentos de Jesus, coisa preciosa, né? E Marta fica incomodada. Como é que pode? Ele não se incomoda com isso, né? Ele não está chateado com Maria, muito pelo contrário. Aí ela chega cobrando dele, reivindicando: o senhor não fica incomodado da minha irmã estar aí sem fazer nada e eu aqui ralando sozinha? É bem assim a pergunta dela. Aí Jesus fala: Marta, não precisa de nada disso, a gente vai ali e compra um marmitex, uma quentinha. O mais importante não é isso, Marta. Você está aí pelejando, passando desinfetante pela casa inteira, perfumando a casa, varrendo, fazendo comida. Uma coisa só é importante, uma só é necessária. E esta foi a parte que a Maria escolheu e não será tirada dela. Ele bateu o martelo. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras do Velho Testamento, a gente vê um momento em que duas pessoas procuraram escolher também. E não eram mulheres, eram dois homens, o tio e o sobrinho, Abraão e Ló, nas Campinas, né? Nas Campinas, em Gênesis 13, ali em Canaã, começaram a ter problemas com os seus pastores. Eles estavam ricos demais. Deus estava abençoando demais Abraão e abençoando demais a Ló. E aí os pastores começaram a ficar irritados com aquela situação. Eu cheguei primeiro nesse monte de grama. Não, eu cheguei primeiro. E vocês sabem, a Canaã é um semiárido assim enfeitado, né? Que Deus abençoa, mas aquilo ali é tipo o Nordeste com um pouquinho de chuva. E muito pouco, diga-se de passagem. Então eles começaram a ter problemas, brigas. Aí Ló e Abraão sentaram para conversar. E Abraão tomou a iniciativa e disse: meu filho, olha, para onde você quiser, o lado que você escolher, eu vou para o outro. Vamos ter que nos separar, não vai ter jeito. Aí Ló deve ter feito que nem esse cidadão aqui, né? Levantou a cortina da terra e vislumbrou as Campinas, lá próximos assim, de Sodoma e Gomorra, lugar que estava naquela época bombando, cidade grande, né? Próximo ao Jordão, próximo ao Mar Morto, né? Então, aliás, acredita-se que ainda não existia o Mar Morto, porque as ruínas de Sodoma e Gomorra calcificadas foram a fundação assim do Mar Morto, vamos dizer, né? Ampliação de um grande lago, né? Um esgoto, um grande esgoto. Então Ló olhou para lá, para as Campinas maravilhosas. É para cá mesmo, vou para a galera, né? E foi. Abraão fez isso por quê, amados? Por que Abraão deixou na mão do rapaz a escolha da melhor parte? Ele confiava em Deus. Porque a melhor parte não era que ele escolhesse, qualquer que fosse. A melhor parte é a que estava na presença do Senhor.
A melhor parte é sempre estar bem acompanhado do Senhor. Então não tem motivo para brigar. Não tem motivo para o entrevero, para a disputa. E Abraão então fez isso de forma muito clara, muito tranquila. Marta está nessa busca de autoestima, né? Hoje em dia esse lance de autoestima é muito interessante. Você sabe que a autoestima sempre foi um problema para o ser humano, até para os gregos, né? Era chamada a híbris, o pecado do orgulho, né? Sempre foi um negócio meio demoníaco, porque vocês lembram que no início de tudo, qual foi o problema de Lúcifer lá nos céus? Foi o orgulho, a vaidade. Ele se achava, né? O bacana, né? Ele se achava, e ele era grande arcanjo na presença de Deus, né? E ele quis ser igual a Deus. Então, orgulho, a vaidade. Na Grécia Antiga também, a questão do orgulho era uma coisa problemática, mas tinha a questão do heroísmo. O herói não era um camarada humilde, nunca, né? Peguem a história de Aquiles, cidade de Troia. O Aquiles era o cara que chegava primeiro. Aquiles era o grande guerreiro, era o bonitão, era o poderoso, queria ser lembrado na história das guerras. Então, a virtude dele era justamente o enfrentamento, né? O enfrentamento com os problemas e as resoluções e o sacrifício para poder ganhar nome na história. Então, definitivamente, ele não ganha a história por ser humilde. Por ser humilde. A expressão que vai para o topo da história é justamente a de Jesus. Aquele que se sacrifica, se entrega plenamente pela humanidade numa cruz. Esse amor sacrificial, que não busca para si coisa alguma mais para os outros, é que colocou Jesus nessa posição superior a Aquiles ou de qualquer outro guerreiro, né? Mas Marta está nessa busca da virtude, pelo fazer, pelo acontecer, pelo construir com o seu próprio braço, e não o de ouvir, e não buscando a humildade de estar aos pés do Senhor. Então a expressão distraída, no grego ela está na terceira pessoa do singular imperfeito. Pastor, que coisa chata. Significa ser puxado ou arrastado. Detesto língua portuguesa. Estou lembrando da minha época de professor, né? Ser puxado ou arrastado para longe, estar ou ficar perturbado. Ela era atraída em direções diferentes. Ela estava tão tomada pelo senso de servir, e ela queria mostrar que estava servindo, que ela estava nesse sentimento, estava perturbada, estava atraída para resolver todos os problemas. Um negocinho aqui, outro negocinho ali, arruma ali o bibelô ali, não sei o que, a florzinha aqui, traz a água para as flores. Sabe? Você já viu a sua mulher em casa antes de alguma visita chegar? É a mesma coisa, ela nem te ouve, ela tá. É a mesma coisa. Hã? Eu vou trabalhar junto. Põe ele. Então, a Marta estava desse jeito, né? Esse sentido do imperfeito é uma coisa perfeito passivo. Ele está dominado. Ele está dominado. Não é ele, né? Não é a pessoa, não é Marta. Ela está dominada pela ideia. É quase uma possessão, ok? Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta. E aí a pessoa, dominada por esse sentimento de mérito. Sentimento de mérito é um negócio perigoso, porque mexe com o orgulho. O mérito tem que ser reconhecido. O mérito pede reconhecimento.
E quando a pessoa não é reconhecida, ela se revolta. Se revolta. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Não é? Não é assim? Se não é reconhecida, ela pode até calar o seu grito, mas esse clamor vira uma coisa interna chamada ressentimento. Ressentimento. O ressentimento é como se fosse uma promissória assinada, guardada na gaveta. Volta e meia a gente tira a promissória e mostra: olha, você me deve. Você me deve. Deus, o senhor está me devendo. Olha aí, ó. Ó, eu sou um cabra bonzinho, né? Olha, como eu tenho sido paciente com a minha mulher, Senhor. Olha, Senhor, como eu tenho sido submisso ao meu marido. Ah, Senhor, eu estou cansada, trabalho e esse infeliz não trabalha. Está desempregado. E ele não reconhece isso, Senhor. Nem lava a louça em casa. O Senhor está aqui, ó. Estou anotando tudo, estou registrando. Isso é o ressentimento. É o ressentimento. É isso que move Marta a chegar diante de Jesus e ser assim, até indelicada, né? Senhor, qual é que é? Ela não falou assim na gíria, né? Marta, e cobra de Jesus, e cobra e fala: Senhor, o senhor não se incomoda, o senhor não fica incomodado, o senhor não sente nada por ver que eu estou aqui ralando que nem uma mula e minha irmã está aí aos seus pés sem fazer nada? É ressentimento, sem dúvida. Ela está brava, mas Jesus sabe amansar, né? Amansar o bicho bravo e uma mulher brava também, né? Eu vi uma música hoje tão interessante, a Sandra e eu, porque nós vimos juntos dentro do carro. Ah, eu amo mulher brava. Uma música, desses sertanejos aí na nossa rádio, acho que foi na Jovem Pan. Eu amo mulher brava. A mulher brava é a melhor mulher do mundo. Eu chego bêbado em casa, ela fica brava comigo. Eu amo mulher brava, né? Porque um cabra nó cego mesmo precisa ter uma mulher com um correião de couro grosso para sentar no lombo dele, não é verdade? Cachaceiro, pinguço, chega em casa bêbado, tem que apanhar mesmo. Mulher tem que tomar uma solução. Às vezes não resolve no correião, né? Só Deus fazendo um milagre de libertação, né? Mas às vezes o correião ajuda, né? Ajuda a tornar o coração do bebum contrito, né? E aí vão ter que inventar uma lei de proteção aos homens, Dr. Paulo. Então, a lei de proteção aos homens já das mulheres já tem, né? O feminicídio já tem a Maria da Penha. Mas já tem lei, o pessoal é muito complicado. Mas Marta está muito ressentida e Jesus acalma o coração dela. Olha, você está ansiosa. Ansiedade é quando a gente tem uma coisa para a gente que é muito importante e isso não está sendo valorizado. Então a gente fica ansioso, a gente fica tomado dessa ansiedade, né? E aí você quer ver o que é que te causa ansiedade? Começa a perceber as coisas na sua vida que quando começam a faltar te deixam inquieto. Essas coisas são as coisas mais importantes da sua vida: trabalho, família, né? E circunstâncias outras que são muito valorizadas pelo indivíduo, começam a afetá-lo mentalmente. E a ansiedade é isso, ele é tomado de medo por perder essas coisas. Quando a coisa acontece, ele entra em desespero, em pânico, né? Então a Marta está ansiosa, ela precisa ser vista, ela precisa ser honrada, ela sente esse desejo, está faltando uma valorização, então ela cobra, né? E Jesus fala: e você está fatigada, além do mais, você está tomada de canseira. A fadigada é fadiga, é canseira mesmo, né? Então a pessoa ansiosa desse jeito, dominada
por esse tipo de pensamento, de ressentimento, ela só faz mal para si mesma. E tenta envolver os outros nesse começo de doença mental. E quando ele consegue envolver a sua família, isso se chama simbiose, sabe? Todo mundo começa a ficar doente. É por isso que quando se fala que alguém está depressivo, também se diz que toda a família precisa de ajuda, de tratamento para levar aquela circunstância, aquela situação. O camarada está com problema de alcoolismo, toda a família tem que ser orientada. O camarada está com problema com drogas, dependência química de uma forma geral, toda a família precisa ser orientada, porque todo mundo fica doente. E Marta não consegue guardar isso para si, ela tem que passar essa crise para os outros. Também é bom passar a crise. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas estão em crise, passa essa crise para o outro. Sabe por quê? Como ela fez, ela chegou para Jesus, se ela tivesse ficado quieta, ela iria dormir com rancor no coração naquela noite. E ela não teria sido confrontada. Ela não teria sido chacoalhada. Ela não teria sido colocada no lugar por Jesus. Por isso é que eu falo, você está em crise? Põe a sua crise para fora. Põe a sua crise para fora. Não fica sozinho sofrendo. Coloca a sua crise para fora. E ela colocou para quem melhor não tinha. Para Jesus. Ela pensou, não é possível. Esse é um homem de Deus e ele não dá bola para mim. Não dá bola para minha dor, para minha situação. Vou reclamar com ele. Ele não é homem de Deus, coisa nenhuma. Ela deve ter pensado assim, né? Às vezes a pessoa fica brava com o líder da igreja, presbítero, pastor. Não é homem de Deus, aí vai lá falar com ele. Conversa, Deus abençoa, tudo se resolve, paz. E ela restaura no sentimento, no seu coração, porque pôs para fora a ira, pôs para fora o rancor, pôs aquilo diante de Deus e foi tratado, e ela pôs diante de Jesus. Melhor médico não tem. Colocar aos pés de Jesus os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas canseiras. Não existe melhor lugar no mundo. Tem até um hino, né? Fala sobre isso, do que o lugar da presença do Senhor, de oração com o Senhor. Então é ali, ela abre o jogo, ela abre o coração, e Jesus fala para ela essa palavra bendita: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus vai como que tirando do coração dela as pedras, a pedra da ansiedade, a pedra da fadiga, vai tirando tudo do coração dela. E ela vai ficando leve, vai sendo lavada, né? Tá levando uma lavada do Senhor, assim, uma ensaboada boa, né? Afadigada com muitas coisas. O Senhor está passando um bálsamo. Sabe quando você passa aquele bálsamo de cânfora com arnica assim pelo corpo e dá um gelo que você estremece, mas depois vem aquela leveza, a dor vai-se embora. É mais ou menos. O Espírito Santo faz isso, só que de dentro para fora, né? Jesus fez isso nela, de dentro para fora. Mas uma só é necessária. Aí ela nem mexeu mais com nada depois disso. Deixa, larga para lá, né? Sentou também ali com Maria, porque sabia que não ia ser repreendida agora. Descansou, né? Descansou. Olha lá, ansiosa, aflita, cuidado, desconfiado. E Jesus condena, cuidados comum, no sentido de cuidado ansioso e desconfiado. E Jesus condenaria se ela estivesse descansando. Não, Jesus não está condenando, não. Jesus entende. Afadigada, distúrbio, tumulto dentro dela, canseira. E tinha uma irmã chamada Maria. Agora é interessante a gente analisar um pouquinho, já encerrando, já caminhando para o fim, a postura da Maria. Ô menina tranquila, né? Muito sossegada.
Quando a gente fala assim, fulano é tranquilo, fulano é sossegado, fulano é manso, né? Às vezes as pessoas falam de forma pejorativa, né? Que aquilo ali é um monte de Sião que não se abala com nada. Não, aquilo ali pode cair o mundo, ele não se mexe. Ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado, né? É o pejorativo. Mas, queridos, a gente tem que lembrar de uma coisa: o justo viverá. O justo, na prática, isso é o quê? Confiança. Ainda que a gasolina desapareça, o diesel acabe, o etanol não seja encontrado mais nos postos, né? Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia é a expressão de fé, de confiança. E ele, Abacuque, é ele que cita, que o Senhor disse para ele, quando ele clama: Senhor, a calamidade está vindo aí pelas mãos desse povo perverso, cruel, e a gente é o povo eleito, Senhor, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Cobrando de Deus. Deus diz para ele: fica tranquilo, o justo viverá pela fé. Então, na prática, queridos, o justo descansa, é graça. O Senhor está trabalhando por nós, a gente descansa enquanto o Senhor trabalha. Então a gente confia nele, a gente entrega as nossas vidas em suas mãos. A Maria estava dominada por essa ideia, né? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Não tem lugar melhor para que a fé da gente cresça, está sentado aos pés de Jesus, está ouvindo a sua palavra. Romanos 10 diz, Paulo fala, citando o Velho Testamento, Deuteronômio 30, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Cita Isaías também, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e ela está ouvindo o verbo encarnado de Deus ali. O coração está cheio de alegria, ela não consegue sair daquele lugar, e não vai sair, e não lhe será tirada este privilégio. Então ela está ali aos pés de Jesus, sentada aos pés de Jesus, a ouvir, e o verbo imperfeito, mais uma vez, assim como Marta estava ansiosa, correndo para lá, sentido contínuo, ela está escutando continuamente, sem parar, ação receptiva para com Jesus, né? Sentado aos pés de Jesus. E aí a pergunta você tem estado diante de Jesus? Como? Ou você está mais como Marta, continuamente correndo ou pulando que nem uma pipoca na panela, né? E não tem tempo para se assentar aos pés de Jesus, não tem tempo para ouvir do Senhor, não tem tempo para estar ali sendo abençoado, sendo alimentado pelo Espírito Santo. Como é que você está, né? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É garantia do Senhor, né? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, mais uma vez lançou-se aos seus pés. Isso foi no momento de crise, né? A pessoa que encontra descanso e bênção aos pés do Senhor nunca mais vai ser a mesma. Mesmo no dia da dificuldade, ela vai lembrar sempre daquela visitação. Ela vai lembrar sempre daquele ardor no coração ao ouvir da palavra do Senhor. E no dia da calamidade, na perda do seu irmão, quando ela encontrar com o Senhor, como aqui Maria encontra com Jesus, ao invés de cobrar do Senhor, a primeira coisa que ela faz, lança-se aos seus pés e diz:
depois que ela lançou-se aos seus pés. E essa expressão, queridos, é de quem adora, é de quem se prostra diante do Senhor. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas antes ela adora. Você vai ver a diferença. Mesma coisa Marta disse, mas Marta não se prostra. Mas Maria sim. Ela está aos pés do Senhor. Ela lança a sua dor aos pés do Senhor. É saber que o Senhor tem o controle das circunstâncias. Por mais que fuja do nosso pensamento, do nosso coração, que a coisa já aconteceu, que a tragédia já aconteceu, mas o Senhor é Deus sobre toda a história. E até nas tragédias, Deus gosta de tragédia. Gosta demais de tragédia, porque Ele é o único que consegue transformar os efeitos do mal na nossa vida em bênção para as nossas vidas. É o único. Transformou na vida de José, transformou na vida de Ana, estéril, na vida de Sara, estéril, Abraão velho, 100 anos, e ela estava perto dos 90. Então Deus gosta dessas tragédias. Gente tratada pelo mundo como maldita de Deus, Deus ama essas pessoas. Por isso é que Ele fala através do profeta: canta alegremente, ó estéril, ó mulher solitária. Deus ama esse tipo de situação, porque esse tipo de situação coloca o homem em xeque, o braço do homem em xeque, na impossibilidade. É oportunidade para Deus agir nas nossas vidas e na nossa história. Aí Ele dá Samuel para Ana, aí Ele dá Isaac para Abraão e Sara, Ele dá João Batista para Zacarias e Isabel, é outro casal, e tantos outros. E lá nos Juízes você vê os relatos, são os mesmos, né? São semelhantes, Deus agindo na impossibilidade. Basta o indivíduo lançar a sua dor aos pés de Jesus. Maria lança, e aí as coisas acontecem. Lázaro ressuscita. E mais à frente ela faz uma coisa, olha só como ela é. Ela gosta de estar aos pés do Senhor, né? Maria, ela é sensacional. Uma pessoa que deixou a graça de Deus ser efetiva nela. Faz da vida dela um poema em louvor a Deus. Veja só o que acontece. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, antes da morte de Jesus, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta estava servindo. Marta gostava de servir. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele, com Jesus, fazendo sala. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Eu já falei sobre essa história para vocês. Um perfume que custava o salário de um trabalhador de um ano. Era uma reserva para dias difíceis. E ela pega esse perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Ela ainda faz um negócio ainda mais escandaloso. Mulher não desata o cabelo em público. Mulher naquela época não usava os seus cabelos para tocar num outro homem, só diante do seu marido. Ai, pronto, vamos falar que era Maria, não era nem Madalena, que foi que nem o Dan Brown falou no como é que é? Código da Vinci, né? A mulher de Jesus. Não. Olha, eu admito até que essa mulherada devia ser apaixonada por Jesus, porque ele é apaixonante mesmo, né? Mas olha que coisa linda, ela não está preocupada com ninguém, ela está querendo louvar o Senhor, ela não está preocupada se o nome dela vai para a sarjeta, se na rua ela vai ficar falada. O que interessa para ela é esse momento de consagração, de entrega do seu tudo, do seu futuro.
das suas reservas futuras. 1 ano de salário de um trabalhador. E ela entrega isso para que Jesus, como um sinal da morte de Jesus. Jesus, diz o outro texto que ela derramou sobre a cabeça de Jesus e sobre o Senhor Jesus e os pés, e depois enxugou, né? Enxugou com os cabelos, né? E a casa encheu-se com a fragrância. Teve aquela turma que criticou, que desperdício, né? Já sabe quem era, né? Quem carregava a bolsa. Se tivesse vendido isso aí, daria muito tempo para a gente dar aos pobres e abençoar muita gente. Jesus então falou, não, ela está me preparando para a morte. Até esse momento o pessoal ainda não tinha se convencido de que Jesus estava indo para a cruz, né? Ela consagrou sua vida e os seus bens aos pés de Jesus, o seu futuro, do mesmo jeitinho que a viúva pobre. A viúva pobre vem lá e entrega uma dracma no templo. Ela deu mais do que todos os ricos que passaram por ali, porque ela deu o que ela tinha para o futuro. Jesus sabia disso. Jesus louvou a atitude da viúva pobre. Como você tem consagrado sua vida a Jesus? Eu tenho consagrado, Senhor. Eu consagrei minhas mãos. Eu consagrei minha voz ao Senhor. Eu consagrei... Não tem essa, irmãos. Ou a gente consagra inteiro por departamento e não tem consagração. Não tem. Tem gente que só quer consagrar o violão para tocar na igreja, ou o piano, mas a vida não serve. Camarada, isso não é consagração. É todo o seu. O Senhor só quer o todo. Ele só quer o todo, mais nada. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. As pessoas não entendem que quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, a gente morreu, crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E as coisas por aqui já não são mais tão importantes. São importantes, mas não como servir a Jesus é importante. Servir a Jesus é muito mais importante. Leiam lá em Atos 28, a experiência do apóstolo Paulo indo para Roma, náufrago. Indo para Roma, tinha perdido tudo, mas ele estava lá, ajudando a catar uns gravetos para estimular o fogo, fogueira que tinham acendido. Aí ele pega os gravetos, pega uma cobrinha, uma víbora, daquelas que mata, sabe? Que morde e mata. E ele joga esses gravetos e a víbora, ao ficar pendurada, ele dá uma chacoalhada, ela mordeu e ela dá uma chacoalhada no fogo, ela solta e cai no fogo. O povo fica olhando. Ele vai começar a inchar. Ele vai morrer. Esse cara deve ter sido um assassino e a justiça o pegou. Não matou ele no naufrágio, vai matar ele agora pela víbora, pela cobra. E a cobra, vocês sabem, é símbolo de quem? Da serpente lá, primordial, né? Daquele que vem, Deus entrega o cidadão para o diabo, né? Como um promotor público. E aí, Paulo está ali, o povo está olhando, Paulo não morre, não incha, não muda de aspecto. O pessoal começou a achar que ele era uma pessoa diferente, que ele agora era um Deus, né? Aí ele foi convidado pelo príncipe da ilha, Públio, foi hospedado junto com o centurião que estava acompanhando com ele, o acompanhando para Roma, o levando. E foram para a casa de Públio, o governador da ilha. Encontrou lá o pai do Públio passando mal de febre. Paulo ora por ele, ele é curado. Aí vem toda a ilha, os enfermos todos da ilha, vem à casa de Públio do governador. E aquele ano, se tivesse eleição, o governador ganharia, mas era indicação do imperador, não era eleição, porque Paulo curou a turma toda, ele e Lucas deram conta de abençoar todo aquele pessoal.
Mas por que Paulo não morreu? A minha pergunta é essa. Por que Paulo agia daquele jeito? Tinha perdido tudo, estava tudo lascado, náufrago. Porque ele já tinha dito, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado, eu estou morto. Por que ele não morreu da mordida da cobra? Porque o morto já não morre mais. O morto já não morre mais. Não vai ser uma serpentezinha que vai impedir dele completar seu ministério, que Deus já havia falado para ele, que ele iria a Roma testemunhar. Ele evangelizou a guarda pretoriana inteira, naquele período que ele estava lá, preso até a sua morte. Até Deus falar, não, dá descanso para o Paulo, vou recolher ele aqui para o repouso eterno. Né? Até o momento em que Deus disse, agora acabou o trabalho dele. Então, está morto. Nada, ele não estava preocupado com previdência. Né? Ele não estava preocupado com salário. Não tinha salário. Ele não estava preocupado com plano de saúde. E a gente anda tão preocupado com isso, né? Mas na hora que morrer, meu irmão, muito pouco vai ser desfrutado. Né? Não por você. Com certeza. Né? Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque Cristo vive nele. Como você tem consagrado sua vida a Jesus? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolheu a melhor parte. Ló pensou que estava escolhendo a melhor parte. A melhor parte é estar com o Senhor. Amém? Seja aqui ou lá. Que Deus nos abençoe.